pessoal, hoje nós vamos falar sobre o HMBC, né? E vai ser a nossa última técnica de RMN que nós vamos tratar nessa disciplina, tá? Eu já ensinei para vocês hidrogênio, carbono, COSE, da semana passada o HSQC, que é relativamente simples, né? E agora o HMBC, tá? É, Todas essas técnicas de RMN, elas são técnicas cumulativas, né? Então, com hidrogênio você tem bastante informação, com carbono você tem mais, com COSE você resolve algumas coisas aí que você não resolveria só com hidrogênio e carbono. O HSQC ele serve principalmente para tirar essa dúvida de alguns que carbono está ligado com quais hidrogênios. E o HMBC, pessoal, ele é uma técnica das técnicas bidimensionais mais básicas, é a última que a gente vai ver. E é uma técnica que nós vamos trabalhar e ela vai ser bastante útil para basicamente finalizar qualquer dúvida de assinalamento tanto de hidrogênio e carbono em moléculas. Tudo bem, nós vamos trabalhar com moléculas relativamente simples, mas vocês vão ver, eu preparei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Para vocês verem aqui que algumas moléculas que têm. A gente fica em dúvida em alguns sinais, tá? Bom, então foram essas técnicas que nós vimos aqui, né? O hidrogênio e carbono que são as técnicas iniciais, tá? Depois acoplamento hidrogênio, COSE, tá? Aí a videoaula de HSQC, que eu espero que vocês tenham visto, tá? E hoje nós vamos falar de HMBC, tá? O HMBC, pessoal, ele é uma sigla para Heteronuclear Multiple Bond Correlation Spectroscopy, tá? O HMBC ele detecta correlações heteronucleares, então ele detecta a correlação hidrogênio-carbono, nós vamos falar de hidrogênio e carbono somente, heteronucleares mais longos, né? Nós chamamos isso de longas distâncias. Pode variar aí de 2 a 4 ligações. Tá? Nós vamos ver aqui na aula de hoje exemplos de três ligações de distância. Tá? Então, olha só deixa eu mudar de cor aqui para dar. Não, depois eu mudo, né? Para dar algum exemplo para vocês. Então, por exemplo, nós vamos imaginar essa molécula hipotética aqui do pentano, né? Para esses hidrogênios aqui que eles estão esses hidrogênios em vermelho. Qual a multiplicidade no hidrogênio que nós esperaríamos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, seria um sexteto, um sextupleto, né? No hidrogênio. É, o HSQC que foi da aula passada. Que informação que ele nos daria? Ele nos daria uma interação entre esses hidrogênios com o carbono que ele está ligado diretamente, né? Uma interação bidimensional, né? O espectro de hidrogênio no eixo X, relacionando com o sinal de carbono no eixo Y. Ok. E o HMBC ele daria? O HMBC ele não viria essa, não, ele não dá essa interação direta, né, entre o hidrogênio e o carbono ligado, mas ele dá a interação entre os hidrogênios ligado com carbonos vizinhos, né? Então, até três ligações de distância, né? O que significa três ligações de distância? Então, eu vou desenhar essa molécula aqui novamente. É um desses hidrogênios que nós estamos falando aqui, né? Basicamente, né? Simplifiquei para um só apenas, tá? Então, até 3 carbonos de distância. Então, ó, 1, 2, ele veria essa interação
1, 2, veria essa interação aqui. E 1, 2, 3, viria esse carbono aqui também. Então, no espectro de hidrogênio, no espectro de HMBC, que depois eu vou mostrar alguns exemplos, ele vai aparecer para esse sinal de hidrogênio aqui, ele vai aparecer relacionando com 3 carbonos no eixo Y, tá? E esses 3 carbonos são, no caso, carbonos de até 3 ligações de distância. Então, agora aqui a gente vai para alguns exemplos que a gente tem algumas dúvidas. Eu selecionei esses exemplos aqui, pessoal, porque às vezes no hidrogênio, ou às vezes hidrogênio, carbono, ou só no carbono, ele nos deixa algumas dúvidas, tá? Então, por exemplo, aqui nós pegamos essa molécula aqui, né? Nós temos uma cetona e um éster, tá? E se a gente vou desenhar essa molécula um pouco maior, né? E apesar de ela estar desenhada aqui, mas eu vou desenhar ela um pouquinho maior, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro da gente entender algumas coisas. Ok? É a mesma molécula, tá? Bom, eu vou chamar esse sinal de A. Como a gente vai trabalhar com hidrogênio e carbono, eu vou dar nome para todos os átomos, né? Então, B, C, D, E, F e G, tá bom? Ah, então vamos lá. O sinal A, né? O sinal A, vocês esperariam que ele daria o quê? Um singleto, né? Ele não tem nenhuma interação ali, um singleto para 3 hidrogênios. Então eu vou colocar S entre parênteses 3. Ok? O B não tem hidrogênio, né? O C, ele daria que tipo de sinal? Daria um tripleto para 3 hidrogênios, né? Tripleto aqui para 3 hidrogênios. O sinal D daria 1, 2, 3, 4, 5, né? Um quinteto para 2 hidrogênios. O sinal E daria um tripleto. Desculpa, o sinal C não é para 3 hidrogênios, né? Desculpa, é para 2 só. Tá? O sinal E também daria um tripleto para 2 hidrogênios. E o F não tem nada. E o G daria um singleto para 3 hidrogênios. Bom, se a gente analisar o espectro de hidrogênio ali embaixo, nós temos um quinteto para 2, né, que seria esse primeiro sinal aqui da direita. Então, esse daqui é o D, com certeza. Tá? Depois, os outros 4 sinais restantes, a gente não consegue ter certeza de quem é quem, né? Porque aqui nós teríamos 2 singletos para 3 hidrogênios. Nós temos 2 singletos aqui para 3, ó, esse e esse. E nós temos 2 tripletos para 2 hidrogênios, que seria esse e esse. Então, analisando, né, de forma bem breve aí o espectro de hidrogênio, nós teríamos certeza de apenas um único sinal. Se a gente for para o espectro de carbono, né, a gente não consegue ter muita certeza de algumas coisas, né? Então, eu vou desenhar a molécula novamente aqui maior. Tá? Ah, daria para a gente ter certeza de algum sinal aqui no carbono? Bom, se eu fosse. Esses dois sinais aqui são de carbonilo, ó, esse e esse são de carbonilo. Uma é de cetona e outra é de éster. Tudo bem, se a gente consultar as tabelas de RMN, né, uma cai acima de 200, aqui embaixo,
e outra cai um pouco menor do que 180. Beleza, a gente conseguiria decifrar, né, se a gente olhasse nas tabelas quem é quem desses sinais de carbono. É, talvez nós conseguiríamos decifrar esse carbono aqui, porque é o carbono mais distante de átomos eletronegativos. Então, I será B, C, D, E e F, né? Então, é o mais dos carbonos normais, seria o mais. Opa, desculpa, não é aqui. Seria o mais blindado, né? Muito possivelmente seria esse daqui, tá? Mas do restante, todos esses aqui, e às vezes até esses aqui, a gente não teria tanta certeza assim. Ah, o próximo espectro que a gente trabalha é o COSE, tá? O COSE, ele nos dá uma interação hidrogênio e hidrogênio, tá? Mas só que para essa molécula, ele não dá muitas informações para nós, né? Então, nós temos aquela linha aqui que corta o espectro das interações de hidrogênio com eles mesmos, né? O que importa para nós são os outros sinais ali, tá? Então, por exemplo, né? Esse quinteto, que era para dois hidrogênios, tá? Que é referente. Deixa eu desenhar a molécula aqui. Deixa eu colocar os nomes aqui. A, B, C, D, E. Ah, F e G, né? Tinha esquecido daquele ali anteriormente, né? Então, F e G. Esse quinteto aqui, ó, para dois hidrogênios, ele está correlacionando com os dois tripletos, ó. Está correlacionando com o tripleto para dois e está correlacionando com o outro tripleto para dois, né? Que faz sentido, né? Ele correlaciona com esses hidrogênios vizinhos e com esses hidrogênios vizinhos, ok? Esses hidrogênios vizinhos aqui, né? Que seriam esse e esse, né? Eles também correlacionam com o quinteto, né? Então, ele também vai correlacionar com esse e ele também vai correlacionar com esse. Nós só vemos essas correlações no COSE para essa molécula. Para esses hidrogênios desse singleto para 3 e para esses hidrogênios desse singleto para 3, nós não vemos nenhuma correlação, tá? Ó, aqui e aqui, nós não vemos nenhuma correlação porque eles não têm hidrogênios vizinhos. Então, nesse caso, para essa molécula em específico, o COSE não adiantou muito para nós. Se a gente for para o HSQC, né? O HSQC ele também não vai adiantar muito, porque o HSQC ele não vai dar muitas informações não dá informações a longa distância. Uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção quando eu mostrar os espectros de HSQC para vocês, é que às vezes, por exemplo, o espectro de carbono, vocês estão vendo aqui que tem dois sinais perto de 180 e acima de 200. Só que são sinais de carbonila, né? Carbonila, carboxila. E eles não têm hidrogênio. Então, muitas vezes aqui, ó, se a gente olhar o eixo Y no espectro de HSQC, vocês vão ver muitas vezes que o eixo Y ele vai estar cortado. Ele não vai ter nada aqui para baixo, mais para baixo, porque são carbonos quaternários, carbonos de carbonila, carbonos de carboxila. Então, eles não vão ter nenhuma interação, né? Não tem hidrogênio para interação no HSQC. Então, eu quero que vocês tomem bastante atenção, porque
Às vezes, por exemplo, voltando no espectro de carbono. O espectro de carbono tem 5, 7 sinais. Aqui tem 7 sinais. Quando você vai para o HSQC, você olha assim, puxa, mas só tem 5, né? Só tem 5 sinais. É que eu dei um zoom, né? Eu cortei ali os sinais que não tem hidrogênio, né? Não tem interação com hidrogênio. Ok, tá? Então, o espectro de HSQC ele não daria basicamente nenhuma informação adicional para nós. Então, aqui nós mantemos com dois problemas. Vou desenhar a molécula aqui novamente. Quais são os problemas aqui que a gente ainda não definiu? A gente não conseguiu definir. É, nós estamos em dúvida em quem é quem desses tripletos, e nós estamos em dúvida de quem é quem nesses singletos, tá? A gente não sabe exatamente quem que é quem ainda, tá? Inclusive, no espectro de carbono, às vezes a gente está em dúvida até quem é os carbonos quaternários aqui, tá? Então, olha só, uma molécula relativamente pequena, mas a gente não tem informações ainda a respeito de todas as interações, todos os assinalamentos certinho, tá? E aí que entra o HMBC. O HMBC, ele é um espectro que tem mais sinais, tá? O HMBC, ele é um espectro que ele retira completamente todos os sinais do HSQC. Então, deixa eu só apagar aqui. Voltando para o HSQC. Vocês estão vendo que aqui, ó, o quinto carbono no HSQC, ele está relacionado com o último hidrogênio, ok? Se a gente ir para o HMBC, o quarto carbono não tem nenhuma relação com o último hidrogênio, tá? Por que que isso acontece? Porque no HMBC, pessoal, imagine que fosse, depois eu apago, tá? Imagine que fosse esse hidrogênio. O HSQC, que é o espectro anterior, ele daria a interação direta do hidrogênio com qual carbono ele está ligado. Isso é o HSQC, que seria, por exemplo, esse tipo de sinal aqui. Mas no HMBC, por que que não aparece mais o sinalzinho? Porque o HMBC ele desconsidera essa correlação direta. Ele vê correlações a longa distância. Por exemplo, esse hidrogênio interagindo com esse hidrogênio interagindo com esse carbono e esse hidrogênio interagindo com esse carbono, tá? Então, se a gente pegar o espectro de HMBC, vocês não vão ver os sinais de HSQC lá, vocês vão ver todos os sinais menos o de HSQC. Então, eu só mostrei isso para dar um exemplo para vocês. Quer ver? Ó, eu vou apagar aqui. Vamos, vamos imaginar que se a gente colocasse todos os sinais de HSQC no espectro de HMBC. Então, nós veríamos essa interação aqui, tá? Se vocês voltarem no HSQC, vocês vão ver, ó, o último hidrogênio ligado com o quinto carbono. Ó, o último hidrogênio ligado com o quinto carbono, tá? Então, essa era uma interação que a gente iria ver no HSQC. Outra interação que a gente viria no HSQC, ó, penúltimo hidrogênio, tá? Com o quarto carbono. Então, penúltimo hidrogênio
com o quarto carbono. Tá? Eu não vou conseguir traçar uma linha bem muito reta aqui, ok? Mas a gente deveria ter, no HSQC, a gente vê uma bolinha aqui, ó. Um sinalzinho bem nessa posição que a gente não está vendo aqui, ok? Só, eu vou explicar detalhadamente esse espectro, depois nos outros exemplos eu vou um pouco mais rápido, tá? Agora, a outra interação no HSQC, o terceiro hidrogênio com o terceiro carbono. Então, terceiro hidrogênio com o terceiro carbono. No HSQC, a gente veria um sinalzinho aqui, ó, que no HMBC não tem. Depois, o HSQC novamente. O segundo hidrogênio com o segundo carbono. Então, a gente deveria ter visto um sinalzinho aqui. E depois, o último, o primeiro hidrogênio com o primeiro carbono. Tá? Então, a gente deveria ter visto aqui no HSQC um sinal aqui. Então, agora deixa eu apagar essa bagunça aqui de riscos. Vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem aqui agora. Pessoal, esses sinais em verde, eles estão aqui, são sinais do HSQC. Então, quando vocês analisarem o HMBC, é bom vocês colocarem um espectro em cima do outro e ver, pô, aqui deveria ter um sinal de HSQC, né? Aqui seriam todos os sinais e tudo, mas não deveriam estar. Tá? Bom, então olha só. O HMBC ele nos dá sinal de longa distância. Então eu vou desenhar a molécula de novo grande aqui. Ok, vou pegar uma cor diferente aqui. Bom, vamos começar da esquerda para a direita. Esse sinal é de hidrogênio aqui, ó. Tá? No HSQC, que é o espectro anterior, daria esse daqui. Tá? Deixa eu colocar os títulos aqui, né? Então, A, B, C, D, E, F e G. Tá? Então, esse primeiro círculo que eu fiz aqui, né? Seria a interação dele com ele mesmo, do hidrogênio com o carbono, né? Mas não é isso que importa aqui no espectro. Pessoal, o HMBC, nesses casos que eu vou ensinar para vocês, eles mostram interações de até 3 ligações de distância. Então, se a gente pegar uma molécula aqui, vou colocar uma outra molécula, tá? Se a gente pegar essa molécula aqui, por exemplo, uma molécula fictícia, e a gente pegasse esse hidrogênio aqui, ó, um desses hidrogênios aqui. Com quais carbonos no HMBC ele apareceria? Vocês têm que contar a distância das ligações, tá? Então, esse primeiro sinal aqui do hidrogênio com o carbono dele seria o HSQC, que é o espectro anterior. Não interessa para nós agora. Tá? E quais são as outras interações de longa distância? Então, esse hidrogênio sentiria esse carbono, porque ele está com quantas ligações de distância?
duas ligações de distância. Então, sentiria o carbono ali da carbonila. E esse hidrogênio também interagiria com esse carbono aqui. Por quê? Está com quantas ligações de distância? Uma, duas, três. Três ligações de distância. Já esse outro carbono aqui, ele já não enxergaria. Ele não teria uma interação. Ok? Esse, mais ou menos, é o princípio de interpretação do HMBC. Então, agora, deixa eu apagar essa molécula aqui. Então, vamos lá de novo no nosso espectro. Nós estamos falando desse sinal aqui de hidrogênio. Ele está sentindo, ó, um carbono de uma carbonila. Tá? Isso aqui é um singleto para 3. Isso daqui também é um singleto para 3. Tá? Então, qual singleto seria? O A ou o G? Né? Nós poderíamos ter esse A ou o G. O A sentiria a carbonila da cetona a longa distância? Sim, com certeza. Ele sentiria. O G, ele sentiria o sinal F, a carbonila da carboxila a longa distância? Também sentiria, né? Porque tá um, dois, três ligações de distância, né? Se a gente pegar, ó, um, dois, três ligações de distância. Beleza. Ele também sentiria. Ixi, paguei tudo aqui. Tá? Então, quem é quem? Será que esse sinal de hidrogênio aqui é o sinal A ou o sinal G? Bom, se fosse o sinal A, se fosse o átomo A ali, ele também deveria sentir o C. Por quê? O C ele está a uma, duas, três ligações de distância. Só que se você vê no espectro de HMBC, ele só tem uma interação. Não tem mais nenhuma interação ali no eixo Y. Tá? Então, isso indica, com basicamente toda certeza, que esse sinal aqui no hidrogênio, ali, o hidrogênio mais à esquerda, é o sinal G. Então, definimos ali que é o sinal G. Tá? Agora, já que a gente está falando de singleto para três hidrogênios, vamos ver o outro singleto para três hidrogênios, que agora a gente acha que é o A. Vamos ver se é o A mesmo, tá bom? Então, ó, esse singleto aqui, ele está interagindo no HSQC com ele mesmo, que seria esse sinal aqui, que não importa para nós, mas ele está interagindo no HMBC com um sinal alifático e com um sinal aqui embaixo, um sinal de carbonila, tá? Então, se for o A mesmo, ele interage com o carbonilo e interage com o alifático. Então, com certeza, esse singleto para três hidrogênios é o sinal A. Então, olha só, por enquanto nós definimos o A e o G que anteriormente a gente não tinha definido, tá bom? Agora, consequentemente,
por tabela, nós definimos quem é o sinal C. Por quê, pessoal? Porque o A, ó, o A, ele já está interagindo com o C, ó. Então, quem que é o C? Esse daqui, que seria esse sinal no HSQC, tá? Então, nós definimos quem que é o C, por tabela, tá? Bom, o C, ele era um tripleto para três hidrogênios, ó. Tripleto para três hidrogênios. Nós também tínhamos outro tripleto para três hidrogênios, que a gente não sabia quem é anteriormente. Mas se esse já é o sinal C, que é um tripleto para três hidrogênios, consequentemente, esse daqui é o outro tripleto para três hidrogênios, que só pode ser o sinal E. Então agora a gente já definiu esse como sinal E, tá? Bom, se é o sinal E, vamos verificar se é o sinal E mesmo, né? O sinal E tá ficando meio bagunçado aqui, né? Mas o sinal E, deixa eu apagar os outros. Né? Nós estamos falando desse hidrogênio aqui, ó. O sinal E no HMBC, ele deveria sentir a carbonila F, ó, ele está sentindo aqui, ok? Tá no F. E ele está sentindo esse daqui, e está sentindo esse daqui, tá? Quem que é quem esses? Está sentindo o D e está sentindo o C. E dá até três ligações de distância, né? Então, o hidrogênio E, ele sente o F, ele sente o D e ele sente o C, né? Então, por isso que aparecem essas três interações aqui a longa distância. Então, olha só, pessoal, anteriormente, quando a gente voltava lá nos espectros de hidrogênio, vou voltar lá, ó. O hidrogênio, a gente só tinha certeza de um único sinal. Os outros a gente ainda estava em dúvida. No carbono, nós basicamente tínhamos certeza de apenas um único sinal. Os outros ainda a gente estava meio em dúvida. O COSE ele não dá muita informação, o HSQC também, nesse caso, não nos dá muita informação, mas o HMBC ele nos deu todas as informações restantes que faltavam, tá? Então, uma dica que eu dou quando vocês vão interpretar um espectro de HMBC é vocês pegarem o HSQC, compara com o HMBC e vai com o lápis ou uma caneta no espectro de HMBC e faça os sinais do HSQC, como eu fiz aqui em verdinho. Tá, ó. Eu fiz aqui em verde, ó. Ok? Aí vocês começam a perceber, né, que o HSQC aparece ali, mas no HMBC não aparece, tá? Vamos fazer mais um exemplo de uma outra molécula aí, tá? Pessoal,
Essa aula aqui, ela vai ficar gravada, né? Eu vou disponibilizar para vocês. E também tem uma outra aula de HMBC lá no canal, tá? Uma aula com exemplos, exemplos um pouco maiores. Mas eu quero fazer um adendo naquela outra aula que tem lá no canal, lá, uma outra aula de HMBC que tem no canal. Lá, vocês têm uma interação, lá vocês conseguem ver interações de até 4 ligações de distância na aula mais antiga. Nessa aula, eu estou mostrando interações de até 3 ligações de distância, tá? Porque o HMBC às vezes dá até entre 2 e 4, tá? Então, anteriormente, eu tinha gravado uma aula que a gente via interações de até 4 ligações de distância. E aqui a gente vai ver, a gente está vendo só interações de 3, né? De 3 ligações de distância, tá? Por que que eu quero fazer esse adendo aí para vocês? Porque na lista de exercício e na avaliação, todos os espectros de HMBC eu vou dar só de 3 ligações de distância, tá? Que é mais simples da gente interpretar, né? Quanto menos interações de distância, mais simples é o espectro, porém, às vezes dá menos informações, tá? Mas então, só fazer essa observação. É importante, talvez vocês assistirem aquela outra videoaula também, de HMBC, que eu gravei há algum tempo atrás. A única diferença é que a aula de hoje é ter 3 ligações de distância, e na aula anterior era de 4 ligações de distância. Mas todos os conceitos, eles não mudam, tá? Só na aula anterior vai ter mais sinais para a gente analisar, ok? Vamos para um outro exemplo aqui, de uma outra molécula, tá? Uma molécula mais simples, tá? É uma molécula que eu não daria na avaliação para vocês, né? E nem em lista de exercício, porque tem 2 funções iguais, né? Nós temos 2 álcoois aí. Mas eu peguei essa molécula porque ela tem uma indeterminação em, em sinais de hidrogênio e carbono ali, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, se a gente pegar o espectro de hidrogênio dessa molécula, vou desenhar ela novamente aqui, um pouco maior. Eu vou dar nome para eles, então vou chamar de A, B, C, D e E. Lembrando, né, que os hidrogênios lábeis, né, de álcoois, aminas e ácidos carboxílicos, eles não vão aparecer nesses nossos espectros, tá? Quais seriam as multiplicidades que a gente esperaria, né, no espectro de hidrogênio? O sinal A, ele daria um singleto para 2, tá? O B não tem hidrogênio. O C daria um tripleto para 2. O D daria um quinteto para 2. E o E daria um tripleto para 2. Bom, olhem para o nosso espectro de hidrogênio. Um singleto para 2 nós temos. Então, esse daqui é o A. Ótimo. E o tripleto e o quarteto para 2 nós temos também, que seria o D. Tá? Aí nós temos 2 sinais que a gente não sabe quem que é quem, né? Esse sinal aqui, que é um tripleto para 2, e esse sinal aqui, que é um tripleto para 2. Nós não temos ideia de quem que é quem, né? Quem que é o C e quem que é o E. Tá? Então aí a gente já teria essa dúvida aí que a gente não conseguiria saber exatamente quem que é quem. Tá? Essa é uma dúvida. Espectro de carbono. Vou desenhar a molécula novamente aqui.
Vou dar o nome ali novamente. Se a gente analisasse só o espectro de carbono, o único carbono que daria para ter certeza, basicamente, é o B, que seria o carbono aqui da carbonila. Talvez a gente teria certeza do carbono D, né? Que muito possivelmente é o mais blindado aqui, tá? Mas os outros, o A, o C e o E, a gente não tem tanta certeza aí, tá? Então, voltando, no espectro de hidrogênio, a gente não sabe quem que é o C e quem que é o E. No espectro de carbono, nós não sabemos quem é o A, o C e o E. Então, a gente ainda tem essas dúvidas aí. O COSE, ele nos daria alguma informação útil? Bom, vamos ver o COSE. Voltando aqui no hidrogênio, quem nós temos certeza? O A e o D, né? Ó. O A e o D. Então, vamos anotar aqui. Vou só ver aqui. Esse é o A, esse é o D, esse é o A e esse é o D. Né? Bom, traça aquela linha lá que a gente sempre traça aqui nos espectros de Coase. A interação dele com ele mesmo. Tá? No Coase, nesse caso, para essa molécula, como é uma molécula pequena, a gente não vê muitas interações interessantes. Então, vamos colocar aqui novamente a nossa molécula. Vou mudar os nomes. Tá? Apagar, fazer direitinho. Bom, o sinal A, ele não tem interação com nenhum outro hidrogênio, só com ele mesmo, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o A com o A, é ele com ele mesmo, tá? E faz sentido, né? O A na molécula. Ele não tem hidrogênios vizinhos, né? O hidrogênio do OH não conta nesse caso, tá bom? Então, aqui ele não serviria basicamente para nada aqui para nós. Bom, todos os outros agora têm algumas interações, né? O C, desculpa, vamos para o D, né? O D, que é o único que a gente sabe por enquanto, que seria esse daqui, ele tem duas interações, ó. O D interagindo com esse e interagindo com esse. E faz sentido, né? Ó, o D interage com os vizinhos do E e interage com os vizinhos do C. Beleza. Mas aqui não ajuda muito para nós, porque a gente não sabe aqui, ó, quem que é o C e quem que é o E. A gente não sabe quem que é quem. Então, não ajudaria basicamente aqui. Bom, o HSQC, ele ajudaria a gente em alguma coisa? Neste exemplo aqui, neste exemplo, pessoal, vamos voltar aqui. Nós estaríamos no espectro de carbono, voltando para o espectro de carbono, nós estaríamos em dúvida quem que é o A. Opa, quem que é o A, né? O A, ó, ele é um singleto para dois hidrogênios. Qual é o único singleto para dois hidrogênios? Isso daqui. Então, o HSQC, ele nesse caso, ele nos ajudaria a descobrir que o quarto carbono é o A.
Porque antes a gente não sabia, ó. Vou voltar no espectro de carbono, ó. O quarto carbono é o A. Então aqui a gente já elimina a dúvida do A. Fica realmente o C e o E, tá? Só analisando o carbono a gente não sabia. Analisando o HSQC, a gente compreende perfeitamente quem que é o carbono A. Bom, então quais são as dúvidas que restaram? C e E. Tanto hidrogênio e carbono. A gente não sabe quem que é o C e quem que é o E. Aí que entra o HNPC. Ok? Aqui. Tá? Pessoal, eu vou desenhar novamente a molécula grande aqui. Opa, peraí. Vou mudar os nomes, né? Então, A, B, C, D e E. Ok? Bom, se a gente comparar o HSQC com o HNBC, sinal A, vou voltar lá, deixa eu só trocar aqui, vou voltar lá. Ó, o sinal A, esse sinal, esse singleto, daria uma interação com o quarto carbono. Então você vem aqui, ó, singleto com o quarto carbono. Você deveria ter visto esse sinal em verde é o HSQC. O terceiro hidrogênio daria sinal com o terceiro carbono. Então, o terceiro hidrogênio, nós deveríamos ver no HSQC, a gente vê esse sinal aqui. Agora, o segundo hidrogênio com o segundo carbono. Segundo hidrogênio com o segundo carbono. A gente deveria ver aqui no HSQC. E o primeiro hidrogênio com o primeiro carbono. Então, esses sinais em verdinho que eu marquei ali é o HSQC, tá? Agora, vamos analisar um por um aqui. Pessoal, lembra que o HSQC, que é o espectro anterior, nós descobrimos que esse carbono é o A e esse sinal é o A no hidrogênio. Tá? Nós vamos falar disso daqui. Vocês estão vendo no HNPC que o A, né, o hidrogênio A, ele está interagindo com um carbono que é da carbonila e ele está interagindo com outro carbono aqui, que é o segundo carbono, que é o C, que é até 3 ligações de distância, né? Então, se a gente pegar esse hidrogênio aqui, ó, ele dá um, desculpa, é 1, 2, 3 ligações de distância. Então, ele vai sentir o C ali. Então, olha só, a partir do sinal A, falta, bom, consequentemente, é, agora no hidrogênio, quem que é o C? Olha o HSQC, né? Se a gente fosse ver o sinal de HSQC, o C seria esse daqui. Então, esse é o hidrogênio C, tá? Se esse é o C, consequentemente, esse seria o E, né? Porque um elimina o outro. Então, esse é o E, tá? O E
ele daria esse terceiro átomo de carbono, né? Se a gente for ver essa interação aqui, ó, ele dá aqui no terceiro átomo de carbono. Bom, a princípio é isso, né? O C seria isso, né? O C e o E seria isso. Vamos ver se o E bate. Então, nós estamos analisando aqui, ó, o sinal E, que seria isso daqui. Ele está interagindo com o primeiro carbono, que a gente já viu que era o D. Então, ó, ele está interagindo com o primeiro carbono, a gente já tinha visto que era o D. E ele está interagindo com um outro carbono, que agora a gente sabe que é o C. E faz sentido ele interagir com o C, porque lá do E até o C dá, ó, um, dois, três ligações de distância, tá? E vocês podem ver que ele não sente o B. Essa interação aqui, ela não existe. Por quê? Daria quatro ligações de distância. Se ele sentisse, né, a gente teria que ver ali o sinal B, mas a gente não vê ele, ok?